E quando a gente observa também essa nova fase da ANAC, por exemplo, quando a gente visita o site da ANAC, a gente já observa que tem, por exemplo, o Voe 135, que são melhorias para as empresas de táxi aéreo. E a gente sente também que houve uma melhoria em termos de tarifa dos serviços. Você explica para a gente um pouquinho melhor como é que funciona isso aí, porque quando você muda o processo, obviamente o benefício vem logo em seguida. E os usuários hoje estão sentindo uma diferença, uma melhoria, obviamente, em termos de tarifação. Explica para a gente um pouco melhor como é que funciona isso aí. Isso é bastante interessante e é decorrente dessa lei que eu falei que foi aprovada recentemente, né? Até a aprovação da lei do voo simples, e nós chamamos assim voo simples, não é por acaso, não é uma coincidência, é realmente a intenção da lei. A gente tinha no Brasil, em termos de tarifas, né, de fiscalização de aviação civil, que são as tarifas que a ANAC cobra de seus regulados para prestar um serviço, nós tínhamos mais de 300 tarifas diferentes. E isso, por si, gerava uma burocracia até para você entender, olha, que serviço que eu vou fazer na ANAC, quanto que eu tenho que pagar. Então, o Voo Simples simplificou isso realmente. Hoje nós temos 20 e poucas tarifas, vamos dizer assim, e criamos um grau de complexidade dentro desse serviço. Vou te dar um exemplo concreto. Nós tínhamos uma TEFAC que falava de homologação de aeronaves. E era uma TEFAC, custava 900 e poucos mil reais. Olha, quantas vezes nós certificamos aeronave no Brasil fora da Embraer? Sabe dizer? Nenhuma. Nenhuma vez nesses anos todos. Por quê? Porque você ter quase R$1 milhão numa empresa pequena para você fazer um processo certificatório, não de um avião complexo como é um E2, esse tipo de coisa, mas um avião mais simples, uma aeronave leve esportiva, um balão, que é o caso concreto que eu vou te dizer, era o mesmo preço. Com essa racionalização do serviço, dessa tarifa, que a gente chama de TEFAC, e também essa classificação em categorias de complexidade, hoje uma homologação de balão, que era quase R$1 milhão, custa R$20 mil. O que significa isso na prática? Um dia após a sancionada lei, uma empresa brasileira que constrói balão há muitos anos já entrou com o pedido de certificação de um balão aqui. E isso também vem não só para destravar esse processo do balão em si, mas para outras áreas. Como eu falei, hoje o piloto ele vai fazer a carteira dele, ele sabe que tem que pagar uma tarifa, é fácil, entra lá, se eu não me engano, é R$150, ele faz o processo dele. Outra coisa que foi essa mudança nas tarifas foi a racionalização do que a gente vai pedir para fazer. Olha, a gente não cobra mais, e cobrava até pouco tempo, tarifas de alguma coisa que a gente não agregue valor. A tarifa só é cobrada hoje, e são valores que estão realmente bem mais acessíveis para os nossos regulados, de um serviço que a gente vai prestar efetivo. Exemplo é uma licença de piloto. Olha, nós vamos trabalhar, Nilo, eu vou ter HH, eu tenho homem-hora trabalhando nesse processo aqui dentro, analisando documentação ou fazendo os requisitos, esse tipo de coisa. Ok, pague-se uma tarifa essa. Mas antigamente nós tínhamos tarifas assim que inimagináveis, que fico até com vergonha de falar aqui, e essa complexidade que eu falei, 300 e poucos, que a gente se perdia, a burocracia imensa para isso. Então, essa certificação, a simplificação pelo Voo Simples veio facilitar em muito essa questão das tarifas. A gente conseguiu alocar menos pessoas trabalhando nisso, podendo disponibilizar servidores para atividade fim nossa, que é a regulação e a fiscalização. E não é cobrança de tarifa. A ANAC não existe para cobrar tarifa. A ANAC existe para regular a aviação civil e para fiscalizar a aviação civil.